Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e também a todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz também para todos da sua casa. Glória a Deus. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo. E hoje é sexta-feira. Sexta-feira forte, né? Praticamente o que? Véspera da véspera, né? Véspera da véspera de Natal, não é isso? Então, você que está me assistindo pelo YouTube, quero pedir a você que já se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, tá bom? Já deixa o seu like, já deixa o seu joinha. É importante que você curta esse vídeo, para que esse vídeo possa ser recomendado pela plataforma, né? Para que a plataforma possa considerar esse vídeo como relevante, é necessário que você deixe aí o seu like, né? Quanto mais likes um vídeo ele tem, mais relevante o vídeo se torna. E aí a plataforma recomenda para que outras pessoas assistam. Então você que está me assistindo, tá bom? Pelo canal Denison Souza, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu joinha, tá bom? Você que está pelo Facebook também tem a opção de você me seguir e também de você ativar o sininho, tá bom? Ativa aí o sininho. Grace Kelly da Silva, Deus abençoe o povo do Rio de Janeiro, né? Você que está entrando, já compartilha esse vídeo, já compartilha essa live, tá bom? Quero pedir a você que prepare uma garrafa com água, tá bom? Prepare uma garrafa com água. Você que pode, prepara também, ó, toalha de rosto, tá bom? Toalha de banho, fronha do travesseiro, tá bom? Currículo, carteira de trabalho. Separa também o azeite, tá bom? Azeite. Se não tiver azeite, pode ser óleo de cozinha, tá bom? Deixa eu falar aqui uma coisa. Você que está no propósito, a saída, o propósito não acabou não, tá, gente? Esses dias eu fiquei sem fazer live, né? Porque também eu estava resolvendo coisas relacionadas à família. Né? A palavra diz, né? Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo, que o infiel. Então, né? Estava resolvendo coisas relacionadas à família, mas o propósito não terminou não. Ó, eu estou aqui com os nomes aqui, ó, todos os nomes que o pessoal me mandou, ó. Inclusive lá pelo WhatsApp, né? Tá tudo aqui, os nomes anotados. Eu tenho apresentado a Deus em oração todos os dias, tá bom? Então você que está no propósito, a saída, o propósito continua. Falando no propósito, a saída, eu quero pedir a você que você separe um suco de uva. Separa suco de uva, tá bom? Separa o suco de uva para o dia 31. O Espírito Santo me confirma aqui agora, para o dia 31. Tá bom? O dia 31. Dia 31 eu vou fazer uma live no horário cedo. Eu vou fazer cedo. Não vai ser à noite, não. Vai ser cedo. Vai ser provavelmente no horário de meio-dia. Tá bom? No horário de meio-dia. Ou se não, no horário de 11 horas. Porque, se eu não me engano, véspera do ano novo, no caso, dia 31 é sábado, não é isso? É sábado. Então, eu vou fazer no horário de 11 horas. A última live do ano. Vou fazer às 11 horas da manhã. Vai ser sábado, então 11 horas da manhã eu vou estar fazendo a live. Então já deixa um suco de uva separado para o dia 31. E aí nós vamos consagrar a Deus e eu vou te dizer o que você vai fazer com esse suco, tá bom? Depois de consagrá-lo, tá bem? Então, ó, eu quero nesse momento pedir a você que abra a palavra no Evangelho de Mateus, tá bom? Mateus capítulo 1, é onde eu vou fazer a leitura da palavra, tá bom? Mateus capítulo 1. Eu quero já estar orando, já quero estar intercedendo, tá bom? Você que preparou aí o azeite, a água, tá bom? Se não preparou, prepara aí rapidamente. Vai lá na cozinha, pega um copo com água, ou se não, pega uma garrafa com água de preferência. Pega o azeite, peças de roupa, pega a chave de casa, a chave do carro, a chave da moto. Deixa tudo aí separado para que nós possamos estar consagrando em nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu falei que ia interceder, né? Que eu iria clamar, mas eu quero fazer o seguinte.
eu quero vir com a palavra primeiramente, tá bom? Eu quero vir com a palavra primeiramente. O Espírito Santo me confirmou aqui agora. Filho, vem com a palavra. Então vou vir com a palavra, tá bom? Quero vir com a palavra. Deixa aí separado. Deixa aí separado aí peças de roupa, toalha de rosto, frango, travesseiro. Você que está sofrendo aí talvez com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com síndrome do pânico, né, com alguma enfermidade, ou talvez não seja o teu caso, talvez seja o caso de algum familiar seu. Nós vamos interceder, nós vamos orar, nós vamos determinar e o milagre vai acontecer, o poder de Deus vai se manifestar e você vai dar o teu testemunho de fé. Em louvor? Em louvor a quem? Em louvor a Deus. Glória a Deus. Eu quero nesse momento ministrar a palavra. Quero ministrar a palavra. Eu vou ser bem breve, tá bom? Vou ser bem breve. Evangelho de Mateus capítulo 1. Vamos ler aqui a partir, né, do versículo. Quero ler aqui a partir do versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E aí eu quero que você registre, né? Quero que você grave esse versículo, né? Versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel. E traduzido é: Deus é conosco. Então nós temos aí dois nomes, né? No versículo 21 nós temos: e chamarás o seu nome Jesus. E no versículo 23 nós temos a palavra do profeta, né? Do profeta Isaías. E eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é: Deus é conosco. O nome Jesus significa o Senhor é a salvação, Deus é a salvação. O nome Jesus. E o nome Emanuel significa Deus é conosco. Então nós temos aí dois nomes. O primeiro nome que o anjo fala, que seria o nome do menino, Jesus. E aí o anjo ele fala: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o primeiro nome, aqui no capítulo 1 de Mateus, se referindo ao Salvador, o primeiro nome que é citado é Jesus. Jesus. Mas o profeta Isaías, ele não pronunciou o nome Jesus, ou ele não fez a prescrição, ele não escreveu a profecia a respeito do Messias, o nome Jesus, mas ele escreveu o nome Emanuel. Jesus significa
Deus salva. Deus salva. E Emanuel significa Deus é conosco. Então, eis aí os significados, 2 significados referentes ao Salvador. Temos o nome Jesus, que é popularmente mais conhecido, e temos o nome Emanuel. O nome Emanuel foi o nome profetizado pelo profeta Isaías há cerca de 700 e poucos anos antes de Cristo. Aí nós temos o nome Jesus e temos o nome Emanuel. Jesus, Deus é a salvação. Emanuel, Deus é conosco. O Deus é a salvação, vai falar contigo. O Deus é conosco, vai falar contigo. O Deus é a salvação, vai falar conosco. Vai falar comigo, contigo, conosco. O Deus que é conosco, Ele vai falar contigo, Ele vai falar comigo, Ele vai falar conosco. Por isso eu quero nesse momento te pedir, se possível, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Fique em espírito de oração. Deixe orar para que o Espírito de Deus venha com o espírito de revelação. Para que o Espírito de Deus me dê o entendimento, me dê a compreensão da qual eu preciso para ministrar ao teu coração. Então permaneça em espírito de oração e deixe orar. Meu Deus, a tua palavra, ela vai ser ministrada nesse momento. Eu vou dar continuidade à leitura da tua palavra. E todos nós, meu Pai, queremos ouvir unicamente a tua voz. Queremos ouvir somente ao Senhor falar conosco. Eu não quero, essa pessoa não quer, nenhum de nós queremos ouvir o homem. O homem não tem nada a nos acrescentar. Só o Senhor tem a falar conosco o que precisamos ouvir. Então vem agora, Senhor. Vem agora com o teu Espírito Santo, com o Espírito de revelação. Faça-nos entender o que tu queres falar conosco por meio dessa palavra. Envia-nos a tua palavra, Senhor, agora nesse instante com poder e autoridade. E produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada. Trazendo sobre nós cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e, acima de tudo, salvação. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o Deus que é a salvação, o Deus que é conosco, o Deus vivo. Fala conosco, Senhor, fala com esta mulher, fala com este homem, fala conosco. Queremos ouvir unicamente a tua voz. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então fala conosco, fala com o teu rebanho, fala com as tuas ovelhas, é o que nós te pedimos. Você que crê, diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Diga amém, povo do Deus vivo, espalhado sobre a face da terra. Diga amém. Filho do Deus vivo, filha do Deus vivo. Diga amém. O Senhor ele vai falar contigo, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Logo no início do capítulo já fala a respeito da genealogia de Jesus
E na sequência, após falar da genealogia de Jesus, após falar dos antepassados de Jesus, na sequência, a partir do versículo 18, fala-se a respeito do nascimento de Jesus. E aí José pensa em abandonar Maria, porque ele pensa, esse filho não é meu, deixa eu sair fora. Enfim, José ele tem a ideia de sair fora. Aí aparece um anjo em sonho para José. O anjo aparece para José em sonho. E o anjo ele fala para José. No versículo 20 fala aqui, ó. E pensando ele nisto, ou seja, José pensando em abandonar a Maria, em deixar a Maria. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: Filho de Davi, não temas, recebe a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, ou Deus é conosco. Deus conosco ou Deus é conosco. Então, o nome Jesus, como já foi dito, o nome Jesus significa Deus é a salvação. E o nome Emanuel é Deus é conosco. Jesus Cristo, antes de ele ascender aos céus, ele falou para os seus discípulos: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi uma promessa que Jesus Cristo ele fez aos que creem nele. Uma promessa que ele fez não só aos discípulos, como Pedro, Tiago, João e os demais, mas foi uma promessa feita a todos que futuramente viessem crer nele. Essa promessa de ele estar todos os dias não foi apenas uma promessa direcionada a Pedro, Tiago, João e os demais. Não. Foi uma promessa feita a todos que creem nele. A todos que se tornam discípulos dele. E aí Jesus Cristo ele disse: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo no Evangelho de João, por exemplo, ele falou: Eis que não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu não vou deixar vocês a sós. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu irei para o Pai, mas o Espírito da promessa, ele virá sobre vós, e ele estará convosco todos os dias. Jesus Cristo, quando ele fala, e eis que estarei convosco todos os dias, ele está se referindo ao Espírito Santo. Eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias eu vou estar com vocês. Na pessoa do Espírito Santo. Então, na pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo ele está conosco todos os dias. Mas eu quero te chamar a atenção para o seguinte: há uma condicional para que o Espírito Santo esteja todos os dias com a pessoa. Há uma condicional para que o Senhor Jesus possa estar todos os dias com alguém. O desejo do Senhor é que eu e você estejamos com Ele também todos os dias.
Aliás, a condição para que Ele esteja conosco todos os dias, qual é a condição? A condição é que nós estejamos com Ele. Essa é a condição. Quando nós estamos com o Senhor está conosco. Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Inclusive, nesse exato momento, Deus está aí onde você me assiste. Deus está aqui onde eu me encontro. Mas há uma grande diferença entre presença e manifestação da presença de Deus. Deus está em todos os lugares? Sim. A própria palavra diz, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus, ele não habita em um local específico. Aliás, a palavra fala que a terra é os cabelos dos pés do Senhor. O céu é o seu trono e a terra é o lugar de descanso para os seus pés. Deus, ele é muito grande. Deus é maior do que a sua própria criação. Mas, apesar de Deus ele ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, Deus ele quer habitar onde? Ele quer habitar dentro de nós. Mas para Deus habitar dentro de nós, há uma condicional. O nome Jesus quer dizer Deus salva. Deus salva. E o nome Emanuel quer dizer Deus é conosco. Mas tanto o nome Jesus, que significa Deus salva, como também Emanuel, que significa Deus é conosco, tanto o Senhor Jesus como o Deus que salva, como o Senhor Jesus, o Deus que está conosco, para que se cumpra a promessa de Ele nos salvar e também de Ele estar conosco, qual é a condição? De nós estarmos com Ele. É necessário a pessoa estar com o Senhor. Se a pessoa ela não estiver com o Senhor, não tem como o Senhor estar com a pessoa. Você está compreendendo essa palavra? Não tem como a pessoa querer Deus com ela se a pessoa não for com Deus. E qual é a condição para que a pessoa esteja com Deus? Bem, o próprio Senhor Jesus Cristo ele diz, no Evangelho de João está escrito, se guardardes os meus mandamentos, eu estarei convosco e vós estareis comigo. Está escrito no Evangelho de João. Se me amardes verdadeiramente, guardareis. Ou seja, se vocês me amam de verdade, vocês vão guardar as minhas palavras. Esse guardar, né? O guardar as palavras, a gente pode traduzir da seguinte forma. Quando ele fala guardar, não é só ter a palavra ou os mandamentos do Senhor no coração, na mente, não. É ser praticante da palavra. É isso que Jesus Cristo ele quis dizer. Se vocês forem praticantes da minha palavra, vocês vão estar provando que de fato vocês me amam. E se vocês me amam ao guardar as minhas palavras, ao obedecer aos meus mandamentos, então eu e o Pai viremos e faremos em vós morada. Aquele que guardar os meus mandamentos, este é o que me ama. E aquele que me ama, eu e o Pai viremos e faremos nessa pessoa morada. Então, há uma condicional para que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, permaneça na vida de alguém. E aí eu quero ler aqui para você o Salmo de número 91. Veja só, Salmo de número 91 aqui fala a respeito da condicional para que Deus esteja conosco todos os dias. E Jesus Cristo ele nasceu, certo? A gente conhece a missão do Senhor Jesus. Qual foi a missão dada pelo Pai ao Senhor Jesus? Olha, você vai nascer e no tempo determinado por mim, tu irás morrer na cruz do Calvário.
Quando chegou o momento de Jesus Cristo ir para a cruz do Calvário, quando estava próximo, Jesus Cristo ele até falou com o Pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E qual foi a resposta de Deus para o Filho? Qual foi a resposta de Deus para Jesus Cristo? Filho, não tem como abortar, não tem como cancelar a tua missão. Não tem jeito. Eu não vou substituir você, eu não vou colocar no seu lugar um anjo. Um anjo não vai morrer no seu lugar. Nenhuma outra pessoa vai morrer no seu lugar. Não tem nenhuma outra pessoa que possa salvar a humanidade. Você é o único. Você é o único. Você é o único que pode salvar a humanidade. Você é o único que pode cumprir esse requisito. Você é o único que pode salvar a humanidade que se encontra perdida. Então, Jesus Cristo, a gente conhece a missão. Eu conheço, você conhece, nós conhecemos a missão do Senhor Jesus. Jesus, ele nasceu, ele veio a esse mundo com esta missão, com a missão de salvar a humanidade. João capítulo 3, versículo 16 está escrito: E Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna, diz a palavra, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Essas palavras são as palavras que Jesus Cristo ele pronunciou em oração, estando lá no Getsemane. Essas palavras estão registradas lá no Evangelho de João, capítulo 17. Quando Jesus ele faz a oração sacerdotal, e ele diz estas palavras: que conheçam a ti só, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, Jesus Cristo, o nome, você já vê, né? Jesus, Deus salva. Emanuel, Deus é conosco. Mas qual é a condição para que nós venhamos nos manter salvos ou sermos salvos? Qual é a condição para que o Deus Emanuel, ou seja, o Deus conosco, permaneça nas nossas vidas? Qual é a condição? Salmo 91, versículo de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa é a condição. A condição é essa, é permanecer debaixo do quê? Debaixo das asas do Senhor. A condição é essa, é estar no lugar secreto. É o que eu tenho batido aqui nessa tecla. Eu tenho batido nessa tecla o ano inteiro. Aliás, desde muito tempo, eu tenho batido nessa tecla. A condição é essa. O lugar secreto. E aí eu quero ler aqui para você. Algo muito importante. Eu quero que você escute com atenção, com muita atenção. Quero que você escute com muita atenção. Nós temos vivido dias de muito entretenimento, não é verdade? Dias de muito entretenimento. E aí eu quero ler aqui para você algo a respeito dos nossos dias, da realidade da nossa geração. Quero que você escute com atenção. Estamos em dias de tanto entretenimento que as pessoas têm perdido a noção da própria realidade. Muitas pessoas, ou
melhor, muitas pessoas passam horas e horas do seu dia nas redes sociais, nos videogames, ou assistindo a filmes e a séries na TV ou na internet, e nem percebem que essas distrações tornam impossível uma comunhão com Deus. Isso que eu acabei de ler aqui para você é a mais pura realidade dos nossos dias. Principalmente nesse período de fim de ano, se fala, por exemplo, a respeito do Natal, do nascimento de Jesus, do menino Jesus. Se fala da questão de se estar reunido com os amigos, com os familiares, principalmente com os familiares. Aí nós temos o Natal, mais adiante temos o Réveillon. E aí depois vem as festas, né? Enfim, é um período de festa, onde muitas pessoas estão, por exemplo, de férias. Inúmeras pessoas já se encontram, inclusive, de férias. Pessoas pegando estradas. E as pessoas procurando entretenimentos, diversões. E é claro que as pessoas, elas não estão proibidas por Deus de terem um momento de divertimento, de entretenimento, desde que sejam entretenimentos e diversões que não vão contra a palavra de Deus, que não vão contra os princípios da palavra do Senhor, desde que sejam entretenimentos e diversões que sejam saudáveis à fé do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus. Mas estamos vivendo tempos exatamente desta forma da qual eu li aqui ainda agora. Aí diz aqui, essas pessoas ficam sobrecarregadas com o vinho deste mundo. Ou seja, qual é o vinho deste mundo? O vinho deste mundo seria os entretenimentos, as diversões, os filmes, as séries. É pecado? Falei ainda agora. Depende do contexto, depende do conteúdo que está sendo passado para a pessoa. Se for coisas que estejam associadas à fé cristã, associadas à fé na palavra de Deus, não tem nenhum problema. Mas nós sabemos que existem muitos, mas não é pouco, não é muitos conteúdos que vão contra os princípios da palavra de Deus, que vão contra a fé bíblica. E aí diz aqui, essas pessoas ficam sobrecarregadas com o vinho deste mundo e pensam que em alguns minutos de leitura bíblica, escute com atenção, essas pessoas ficam sobrecarregadas com o vinho deste mundo e pensam que alguns minutos de leitura bíblica ou a presença em um culto serão suficientes para estimular a sua fé e deixá-la em alta para vencer os problemas. E é o que acontece. É o que acontece. Inclusive depois do período de festas. A pessoa ela se pega fraca, para baixo, espiritualmente. Com a fé, lá embaixo. Mas por quê? Qual é o resultado disso? Ou o que fez com que a pessoa viesse ter esse resultado? O que fez com que a fé da pessoa se tornasse assim? Uma fé, para baixo. Os entretenimentos, as diversões. E aí repito novamente, não é que as pessoas elas não devam se divertir, desde que o divertimento, o entretenimento, as diversões sejam coisas que estejam associadas ou que tenham apoio
com a palavra de Deus. Deus ele não proíbe o ser humano. Deus ele não proíbe, por exemplo, a pessoa que é da fé, que é dele, que se divirta. Desde que se divirta com moderação, desde que tenham essas coisas como secundárias e não primárias. Porque, em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça. A pessoa ela tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar sempre e todos os dias. E todos os dias. Então diz aqui, essas pessoas ficam sobrecarregadas com o vinho deste mundo e pensam que alguns minutos de leitura bíblica ou a presença em um culto serão suficientes para estimular a sua fé e deixá-la em alta para vencer os problemas. Porque o período de Natal vai passar. O período de Réveillon vai passar. Vai passar como já passou as dos anos anteriores. E aí fica aquela pergunta: acabou a festa de Natal, acabou a festa de Réveillon, os problemas vão ter desaparecido? Não, os problemas não vão ter desaparecido. Os problemas vão continuar. E ainda podem estar até maiores do que antes. Essa aqui é a realidade. Então, está escrito em Mateus Mateus capítulo 1. Está escrito lá, eu li lá em Mateus capítulo 1, que fala a respeito de Emanuel. Deus é conosco. Mas para Deus ser conosco, é necessário nós colocarmos Ele como primeiro. Não tem como Deus ser conosco se nós não colocarmos Ele o quê? Como primeiro. Não tem como Deus, por exemplo, ser a nossa proteção, o nosso escudo, porque o Salmo 91, por exemplo, ele fala aqui, versículo 2, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Ou seja, a tua verdade, a verdade da palavra, será o teu escudo. Mas como é que Deus pode ser o escudo de uma pessoa da qual não se relaciona com ele, não se relaciona? Como é que Deus pode ser a proteção de alguém de maneira constante, de maneira permanente? E Jesus Cristo ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. Mas qual é a condição para que o Senhor esteja conosco todos os dias? A condição é priorizá-lo. Priorizá-lo todos os dias. Todos os dias. Aí diz aqui, vejo como uma grande estratégia do diabo essa facilidade para o entretenimento, para as distrações e para o divertimento. Porque todas as vezes que se perde o foco, se perde a batalha. Você que está enfrentando aí uma batalha no seu casamento, na sua vida amorosa, ou na sua vida física, ou na sua vida profissional, financeira, ou você que está sofrendo talvez com uma depressão, com uma angústia, com uma tristeza profunda, entenda, não é tirando o foco de Deus, do Senhor Jesus, e tendo seu foco em entretenimento, em diversões, que o problema vai se resolver, porque não vai se resolver. É como eu falei ainda agora, é bem provável que o problema está até maior depois que passar o período de festas. E eu volto a repetir, não estou dizendo que você não deva se divertir, que você não deva ter um momento de entretenimento, de ver um filme, de ver uma série, mas você não deve ter estas coisas como prioridade. Você não pode ficar mergulhada nos entretenimentos, nas diversões. Aliás, tem pessoas que se perdem
Porque elas ficam exatamente focadas o quê? Nessas coisas. E não tem outro destino. E não tem outro desfecho. E não tem como ter, não tem como haver um outro fim. Esse é o fim de quem muda o foco, tira o foco de Deus para ter o foco o quê? Somente nas coisas dessa terra. Você está compreendendo essa palavra? Se você focar, eu não estou dizendo que você não deva se divertir, você não deva ter um momento de entretenimento, de passeio com a sua família, estar em família, não é isso. Mas você precisa ter Deus, o Senhor Jesus, o Deus é conosco. Você precisa ter Ele como prioridade sempre. Porque o problema que não foi resolvido até então, ele vai continuar. Vai passar o Natal, vai passar o Réveillon. O problema vai estar lá. Ó. O teu Golias, ele vai estar lá diante de você te esperando. E talvez ele poderá estar o quê? Até maior. Então, você não pode perder o teu foco. Daqui a pouco a gente entra em 2023 e Deus está usando os meus lábios, usando a minha boca para te trazer essa palavra. Não perca o foco no reino. Não perca o teu foco. Se divirta, mas se divirta, né? Busque divertimento, busque assistir filmes e séries que você sabe que não vai comprometer a tua fé, que não vai contra a tua fé, que não vai fazer com que você esfrie, mas vai fazer com que você o quê? Se mantenha firme e se fortaleça mais ainda. Você vai buscar o quê? Entretenimentos que vai o quê? Edificar a sua fé. Um filme, uma série. Falando em série, tem a série aí, né? Os Escolhidos, The Chosen, que conta a história de Jesus e dos apóstolos. Você pode abaixar o aplicativo e começar a assistir, maratonar. Então, não estou falando aqui que você não deva se divertir, que você não deva passear, que você não deva ter o seu momento com amigos, com familiares. Não é isso. Mas você precisa ter Deus. Deus como primeiro. Você não pode perder o teu foco. Você não pode perder o teu foco. Você está ouvindo está entendendo essa palavra? Você não pode perder o teu foco nas coisas do reino. Então, para terminar aqui, para nós orarmos. Então, diz aqui o comentário. Estou lendo aqui um comentário a respeito de entretenimentos, de distrações. Então, nessa guerra de todos os dias pela sobrevivência espiritual, travamos uma luta entre o coração e a razão, ou seja, entre o sentimento e a razão. Fé é razão, tá? Fé não é sentimento, fé é razão. Então, nessa guerra de todos os dias pela sobrevivência espiritual, travamos uma luta entre o coração e a razão, entre a voz de Deus e a voz do diabo. Vencerá vencerá quem nutre dentro de si o único sentimento benéfico à fé, que é o sentimento o quê? O sentimento de revolta. Você não pode, tirar o teu foco do reino. Você não pode tirar o teu foco da onde? De Deus. Você não pode tirar o teu foco, por exemplo, da tua vida de relacionamento com Deus. Porque agora eu estou de férias, porque agora é período de festa, depois eu oro mais, depois eu busco mais. Não, agora é que você tem que aproveitar é guerra. O diabo não tira férias, não. Os demônios não tiram férias, não. A Bíblia fala que o diabo ele está ao nosso derredor. E quando ele fala derredor, o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele está se referindo ao cristão. Em relação ao cristão, em relação àquele que é fiel a Deus, o diabo ele está o quê? Ao derredor. Mas quem está vivendo de uma maneira infiel à palavra de Deus, você acha que o diabo está o quê? Ao derredor? Não, o diabo está ao redor. Ao derredor está o diabo daqueles que são fiéis a Deus, que se submetem a Deus, que obedecem a sua palavra. Agora,
Já aqueles que não se submetem à palavra de Deus, que não obedecem a Deus, o diabo ele está o quê? Ao derredor? Ele está ao redor. Ao redor. Então a palavra fala que o diabo ele está como um leão procurando a quem possa tragar. Então Deus está falando contigo por meio dessa palavra. Por meio dessa exortação, Deus está falando contigo o seguinte: não tire o foco do reino. Não tire o foco do reino. Não tire o foco do reino. Mantenha-se focado. E aí eu volto lá para o Novo Testamento, em Mateus, para nós terminarmos. E se chamarás o seu nome Jesus, ou seja, Deus salva. Você quer continuar salvo? Ou você quer ser salvo ou salva? A condição é essa. O Senhor Jesus, ele é contigo, ou seja, ele é o Deus conosco. Sendo que para ele ser conosco é necessário nós sermos com ele. Não basta apenas dizer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas no dia a dia deixa a desejar. Isso vale o quê? Para você apenas? Não, vale para mim também. Isso vale para qualquer pessoa que quer ter a proteção de Deus, que quer ser guardado por Deus. Lembrando que Deus ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. É que nem um marido e que nem uma esposa. O marido tem que ser fiel à esposa e a esposa tem que ser fiel ao seu marido. Assim somos nós temos que ser fiel a quem? A Deus. E quando é que a gente prova que somos fiéis a Deus? Quando nós obedecemos a palavra, quando nós guardamos a palavra. Nisso sereis conhecidos o quê? Como discípulos do Senhor. Se o quê? Se guardares os meus mandamentos. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós obedecemos a palavra do Senhor, aí o Senhor ele é conosco. Aí se cumpre aquela palavra que Jesus Cristo ele disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E eu e o Pai viremos e faremos nessa pessoa morada. O Senhor ele quer fazer morada na tua vida. O Senhor ele quer permanecer na tua vida para o ano de 2023. Mas qual é a condicional? Qual é a condicional para que o Emanuel, o Deus conosco, seja conosco? Qual é a condicional para que o Deus que salva, porque esse é o significado do nome Jesus, Deus é a salvação. Qual é a condição para que nós venhamos ser salvos e venhamos permanecer salvos e ter o Senhor Jesus todos os dias conosco até a consumação dos séculos? Qual é a condição? A condição é ser obediente à sua palavra. A condição é buscar estar no lugar secreto, no esconderijo. Ao invés de ficar focado em filmes, em séries, em entretenimentos, foca no reino. Foca primeiro no reino. Primeiro no reino. Eu estou de férias, eu vou curtir. Não. Cuida da tua espiritualidade. Cuida do teu espiritual primeiro. Cuida da tua vida com Deus primeiro. Depois você vai para a praia, depois você vai para o cinema, depois você vai maratonar a série que você gosta, desde que seja uma série, que não vá contra os princípios da palavra de Deus, como eu já falei. O entretenimento do cristão tem que ser aquele entretenimento que não vá contra a sua fé. Tem que ser um entretenimento que contribua para o crescimento da sua fé. Não ao contrário. Não, mas antes de qualquer entretenimento, seja ir para o shopping, seja ir para a praia, seja ir para o cinema, seja o que for, tenha o teu foco em Deus. Você está respirando por causa de Deus. Você está andando, você está falando, você está vendo, você está ouvindo, você está vivendo por causa de Deus. Então, não tenha o teu foco, nos entretenimentos, nas diversões. Não, eu falo isso por experiência, Hoje eu coloco Deus em primeiro lugar, sempre. Todos os dias eu coloco Deus em primeiro lugar. E depois que eu passei a fazer isso, a minha vida nunca mais foi a mesma.
O principal que eu tenho tido depois que eu comecei a colocar Deus como o primeiro, sabe qual o principal benefício que eu tenho tido? A paz. Jesus Cristo ele disse: a paz que eu vou lá dou, o mundo não pode vos dar. Então não tem nada desse mundo aí fora que possa te dar a paz que somente o Senhor ele pode te dar. Você está entendendo essa palavra? Então, quer assistir filmes, quer assistir séries, quer passear, beleza, glória a Deus. Tem que aproveitar mesmo, desde que você aproveite coisas que sejam realmente sadias para a tua fé, para a edificação da tua fé, coisas que não vá contra a palavra de Deus. Agora, priorize Deus, tenha o Senhor como teu foco. E uma vez que você coloca Deus como primeiro, pode ter certeza, Ele vai estar contigo todos os dias. Não só no Natal, não só no Réveillon, mas também para todos os dias de 2023 e até o teu último dia aqui na Terra. Glória a Deus, que você receba de bom grado essa palavra que foi ministrada ao teu coração e que o Espírito de Deus fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus, eu quero nesse momento orar. Quero orar nesse momento. Você que preparou os elementos, vamos orar nesse instante. Meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te apresento, meu Deus, a vida desse homem, dessa mulher, que ouviu a Tua palavra até aqui, e que a Tua palavra venha produzir, meu Pai, essa fé, meu Pai, prática, a fé prática, porque está escrito que a fé sem obras ela é morta. Está escrito, não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Então, meu Pai, que essa pessoa venha colocar o Senhor como primeiro, que essa pessoa não venha se perder nos entretenimentos, nas diversões, que ela venha, meu Pai, colocar o Senhor como primeiro em todos os dias, não só no Natal, não só no Réveillon, mas também em todos os dias de 2023 e até o seu último dia de vida aqui na Terra, que ela venha colocar, que essa pessoa venha colocar o Senhor como primeiro, que o Senhor venha ser o primeiro em tudo, para que assim ela venha desfrutar, meu Pai, da Tua presença dentro dela, para que o Senhor venha se fazer presente na vida dela de maneira constante, de maneira permanente. Está escrito, o Senhor Jesus ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está escrito na sua palavra que o significado do nome Emanuel é Deus é conosco. E está escrito também que o nome Jesus significa Deus é a salvação. Então, para que essa pessoa tenha a salvação, para que essa pessoa permaneça salva, para que essa pessoa tenha a presença do Senhor de maneira constante, de maneira permanente, de maneira contínua, em todos os dias da sua vida, que essa pessoa venha ter o Senhor como primeiro, que essa pessoa esteja, meu Pai, de maneira diária, lá no lugar secreto, lá, sabe, no esconderijo do Altíssimo, para que assim ela possa, meu Pai, continuar tendo a Tua proteção, tendo o Teu cuidado, tendo escape, tendo livramento. Então assim, meu Deus, eu peço pela vida dessa mulher, peço pela vida desse homem, peço pela vida dos da sua casa, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor dê escape, que o Senhor dê livramento. É para a glória do Teu nome, meu Pai, que eu te peço pela vida desse homem, pela vida dessa mulher, como também pela vida de todos da sua casa. Peço nesse momento, meu Pai, abençoa a água, abençoa, meu Deus, o azeite, as peças de roupa, o currículo, a carteira de trabalho. Abençoa, meu Deus, a fronha do travesseiro, toalha de rosto, toalha de banho, chave de casa, chave do carro, chave da moto. Abençoe, meu Deus, tudo que essa pessoa está, meu Pai, apresentando ao Senhor. Coloca virtude, coloca unção e coloca poder para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, nós ligamos na terra para que seja ligado aí nos céus, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui com a minha água aqui. Vamos lá, vamos beber da água. Vamos beber da água. Glória a Deus.
Vamos dar 3 glórias, primeiramente em nome do Pai. Vamos lá beber da água nesse instante. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Glória a Deus. Respira bem fundo aí por 3 vezes, vamos lá. Mais uma vez, respira bem fundo. Mais uma vez, respira bem fundo. Enche bem o pulmão. Isso, glória a Deus. Creia pela fé que o Espírito de Deus já está aí dentro de você. Creia pela fé que a água da qual você acaba de beber já fez com que a enfermidade fosse arrancada, expelida, destruída, o vírus, a bactéria, o micróbio. Glória a Deus. Antes de terminar, eu quero que você faça o seguinte, faça assim com a sua mão, ergue a sua mão direita aos céus e diga: meu Deus, coloca virtude, unção e poder. E quando eu colocar a minha mão direita sobre o alto da minha cabeça, que seja a tua mão aqui na terra sobre mim. Que quando eu determinar que todo mal seja expelido e arrancado, que assim de fato ocorra e aconteça sobre a minha vida e sobre também todos da minha casa, pois eu represento a minha casa aqui nesse instante. Então, meu Pai, eu apresento a Ti a minha mão direita e já creio pela fé que a virtude e o poder do Senhor já está sobre a minha mão direita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, assim, meu Pai, eu consagro a Ti a minha mão direita. Glória a Deus. Repetiu essas palavras? Se não repetiu, não tem problema, basta você concordar. Coloca a sua mão direita sobre a cabeça, faz assim um pouquinho de pressão e declare com toda a sua fé. Declare com toda a sua fé que todo mal, em todas as áreas da minha vida e também da vida dos da minha casa, que todo mal, em nome do Senhor Jesus, joga a mão para o alto e diga: sai! Vá para o abismo, para as trevas exteriores e nunca mais volte, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora coloca a sua mão novamente sobre o alto da cabeça e declare: que haja luz sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o meu corpo, sobre todo o meu ser e sobre todos da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Agora erga suas mãos aqui em direção às minhas mãos e faça a seguinte declaração: e que o anjo do Senhor vá diante de mim e destrua todos os meus inimigos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então somente creia e tome posse pela fé do teu milagre e da tua bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando. E o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos da sua família, sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco. Por isso, vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus e não se esqueça, não perca o foco. Mantenha o teu foco em Deus, mantenha o teu foco no Senhor Jesus, para que assim Ele permaneça de maneira constante e permanente na sua vida, não só agora, no Natal, no Réveillon, mas também para todos os dias de 2023. Glória a Deus. Deus é a salvação, Deus é conosco e esse Deus tem nome e o seu nome é Jesus.
Para Deus, compartilhe esse vídeo com no mínimo 12 pessoas, abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Muita luz, graça e paz. Um Feliz Natal, né?